Oxalá abençoe os filhos que estão no templo nessa noite. Um cachorro, ele nasce cachorro e morre como? Cachorro. Um cavalo nasce cavalo e morre como? Um pássaro nasce pássaro e morre como? Uma árvore nasce árvore e morre como? Porque a árvore, os animais não precisam de religião. Os animais também não se matam entre si. E por que eles não têm medo de ir para o inferno? Eles não têm medo de pecar. Eles vivem o que têm para viver e depois vão embora. Porque só o homem tem essa necessidade de procurar religião. O homem nasce, ele sabe o que é, mas não sabe quem ele é. Talvez tenha em todo o universo o fator humano, o fator da vida do ser humano, talvez ela seja a única parte do universo que ela passa por 3 estágios. O do diabo, o homem e o Deus. Ou pode ser o mendigo, o homem e o imperador. O cachorro, quando ele nasce, ele não está preocupado se a infância dele vai durar muito tempo ou se não vai durar. O cachorro, quando ele nasce, ele não está preocupado se ele vai envelhecer com os seus cabelos brancos ou não. Se ele vai casar-se, se ele vai ter filhos. Ele nasce despretensiosamente vivo e permanece vivo. Você nunca vai ver um cachorro, meu filho, preocupado. Fala, perdi meu emprego de cão de guarda. Você nunca vai ver um cachorro, meu filho, preocupado com o dia de amanhã. Eles vivem o tempo presente. O homem vive sua vida esmagado, espremido entre um passado de lembrança e um futuro de fantasia e sonho. E quando ele nasce e ele não sabe quem é, as pessoas começam a tomar por si a responsabilidade de transformar esse ser que nasceu naquilo que eles querem que ele seja, não naquilo que ele gostaria de ser. Aliás, nem depois de adulto o ser humano consegue saber de verdade o que ele gostaria de ser. Ele nasce homem e ele quer morrer santo. Ele diz que acredita que veio do Pai, que veio de um ser divino, mas tem medo de ir para um ser asqueroso e para um paraíso nada convidativo. E nesse desvaneio entre céu e inferno, ele perde a vida. Perde a possibilidade de se tornar aquilo que ele realmente é. E passa a vida sendo exatamente aquilo que gostaria de ser. Ser igual a um famoso, ser igual a um rico, a um com a conotação de lindo, de bonito, de poderoso, mas ser ele mesmo, ele não consegue. Vocês ficam buscando nas coisas dos outros e nos outros o contento para preencher uma coisa que já está preenchida. Você não pode vir separado de Deus, você é
parte de Deus. E quando você é parte de Deus, você acaba com duas possibilidades. Uma, não necessitar nada mais além porque você está na totalidade, e nem ter vacuidade para que entre para dentro de você pensamento de inveja, de cobiça, de vaidade. Uma pessoa pode ser muito rica, mas se tirar o dinheiro dela, talvez possa ser que ela tenha acreditado e depositado no dinheiro a crença de que ele era aquilo que ele tinha. Por isso muitas pessoas se suicidam. Gostam de uma mulher ou de um homem, vice-versa, acredita, se entrega e começa a achar que aquilo é a sua vida. A outra pessoa passa a ser ele. Viver em função dos outros é se matar, se suicidar. E aí acontece o quê? Quando essa mulher vai embora ou decepciona, ou quando o homem também assim o faz, ele acredita que ele não tem mais possibilidade nenhuma de recomeçar. Porque ele começou a pensar. E quando o ser humano começa a pensar, começa a ter problema. O pensar cria o inimigo. O pensar abre sua guarda e deixa você vulnerável. Quando você começa a pensar, sua mente começa a comparar. E quando você começa a comparar, você vê alguém mais poderoso que você, alguém mais bonito que você, alguém melhor do que você. E a confusão iniciou-se e instalou-se. E uma vez que você sinta medo de algo, você perdeu a grandeza sua. Você perdeu uma coisa que não poderia perder jamais, a confiança. Confiar em Deus não significa acreditar que as coisas que você quer vai dar certo. É o contrário. Confiar em Deus é crer firmemente que nada jamais irá dar errado. Porque Deus não erra. Com Deus não há possibilidade de fracasso. Mas quando você pensa, você é obrigado a tomar decisão. Você é obrigado a começar a decidir. Eu quero fazer isso ou quero fazer aquilo. Se eu fizer isso, pode ser que dê certo porque outros fizeram, mas alguém já tentou também fazer isso e deu errado. Pronto. Criou-se o abismo à sua frente. O homem é, das 3 etapas da evolução, ele não é nem o Satanás e nem Deus. O homem é a ponte. O homem é a ponte. O diabo quer ser, o diabo quis ter, mas não era e nem tem. Deus não quer, Deus é. Aí está a diferença da grandeza de Deus. Então, o homem é nessa ponte, até conhecer verdadeiramente qual é, quem ele é. Ele é divino, mas ele, por medo, ele se tornou essa coisa ridícula, medrosa e comparativa. Ou você compara-se com alguém, ou alguém compara você com uma coisa extremamente terrível. Você pode ter um templo como esse, e isso aqui ser a sua vida. E amanhã ou depois você ser despejado de um templo desse, você poderá pensar, deixei de ser o sacerdote que eu fui. Mas ele não era o templo, ele não era essa cadeira, ele não era vocês, ele continua sendo ele. E ele será em qualquer lugar, desde que ele tenha consciência de que ele é total, não é pequeno. Não é pequeno. O medo abre todas as possibilidades. Medo de adoecer te torna uma pessoa doente. Doente de medo de adoecer.
Uma pessoa que busca demais a saúde, ela também estraga a sua vida, porque ao invés de viver a sua vida sem forçar nada, ela passa a viver em função de meios que a leve a ter um corpo perfeito e sadio. E nessa busca exagerada, ele comete excessos e causa danos a uma coisa que não precisa de conserto. Veio pronta para viver o tempo que tem que viver. O tempo que tem que viver. Uma árvore não está preocupada se ela vai amarelar as folhas. Ela sabe que o inverno vai chegar. E depois que o inverno chegar, ela não está preocupada quantos dias vai durar o inverno e nem se a próxima estação está atrasando por causa da mudança climática da natureza. Ela é uma árvore, ela sabe que chegará outra estação. Porque vocês difundem de Deus aqui. Deus, a sabedoria, a bondade é como um trilho. E está contida na bondade a maldade também, só que em polos invertidos, que não se juntam e nem fazem zigue-zague, elas caminham assim, na polaridade, na dualidade. A noite e o dia caminham juntos, jamais se fundem. Não pode acontecer uma noite e um dia junto. Então você também não pode ter duas personalidades de ser bom ou ruim. Você é os dois. E você que margeia, e no meio dessas duas polaridades está o grande rio da sua vida. Que você, querendo ou não, vai desaguar em algo maior. E qual é esse algo maior? O Deus. Por que esse medo? Você está indo para Deus. Você está voltando para casa, meu filho. E tem que lembrar que dos dois lados das margens há o bem e há o mal. E vez ou outra, as agitações da vida que você mesmo provoca, essas ondas, te leva para a margem, que as coisas não estão dando muito certo. E às vezes vai te levar para outra margem, onde vai ter calmaria. Mas é o curso da vida, é assim. E às vezes, por mais que você procure levar uma vida tranquila, em paz e em santidade, pode aparecer algum cabeça oca que joga uma pedra no seu caminho e que vai causar essa turbulência e vai te tirar do meio da tranquilidade do rio da vida. Seu Pedro viveu uma vida estável, financeira, bem, agora eu estou vivendo uma vida de caos. É outra margem, meu filho. Não crie medo de não sair dela, porque você vai sair. É a vida, é assim. A vida é feita das contradições. As contradições abrem portas. Se todo mundo dissesse só sim, do que seria da humanidade ouvindo só um sim? Se tornaria chata. Se no mundo houvesse só o bem, como as pessoas também assim acreditam que deveria haver só o bem, as pessoas perderiam a noção do quão o bem é importante para si e talvez o esqueceriam. Porque quando as pessoas veem à sua volta e têm essa percepção, e aí está a diferença entre você e Jesus, você e Buda, você e Confúcio, você e até um homem que morreu há pouco tempo na terra de vocês chamado Chico, aí está a diferença dessas pessoas para você. Essas pessoas passaram a vida acordada, atenta, e vocês têm pequenos momentos de lucidez. Acorda nos piores momentos da vida, quando está caindo e está sentindo que está se machucando, acorda um pouco, retoma o caminho do bem novamente, sabe que ali é o caminho que tem que ir, mas logo depois repousa novamente no descaso. E vive prensado entre as coisas que já viveu, que já viu, e as coisas que gostaria de ter, mas esquece do que está tendo neste momento, a dádiva de estar vivo. Quantas pessoas se foram hoje? E quantas ainda irão hoje? Quantas estão indo?
E você está aí, meu filho, tendo uma grande oportunidade de sentar-se a uma cadeira e ouvir. Ouvir o quê? Uma comunicação de alguém que já passou por essa experiência, já foi experienciado aqui na Terra e hoje pode voltar aqui e dizer para vocês: vale muito a pena fazer as coisas corretamente. Vale muito a pena ser uma pessoa decente e honesta. Vale a pena não mentir para si, muito menos aos outros. Vale muito a pena acolher, abrir-se, mostrar para os outros que eu não preciso daquilo que você tem, porque eu sou completo, porque eu venho do divino. E eu vou provar para todos que estiverem ao meu redor que eu não necessito de nada do que pertence a ele, porque eu sou único. As coisas que ele acha que é bom é para ele, é dele. A minha individualidade é suprema. Eu tenho a minha maneira própria de falar, minha maneira própria de observar, de julgar e até mesmo de cometer meus erros, a minha maneira própria. Meu julgamento é diferente. A maneira que eu percebo Deus no outro, no meu semelhante, é diferente das pessoas que às vezes, naquela pessoa que eu estou percebendo uma pessoa boa, alguém está percebendo ela como uma pessoa má. Porque nós somos uma unicidade, um Deus único com pessoas distintas que no final das contas levam ao único lugar, a Ele. A Ele. Então, um cachorro, ele não vai ter, meu filho, a preocupação de sentar num banco da escola e aprender coisas que o ser humano acha que ele está evoluindo. Pegar coisa do passado é só amontoar conhecimento. Ao invés de ficar buscando coisa dos outros, meu filho, desenvolve em você a capacidade de criar a cada dia um capítulo novo para a sua curta existência. Onde não há necessidade de querer nada do que não seja seu. Onde não há necessidade de imaginar-se um espinho para ferir qualquer um que seja. Mas pelo contrário, ser uma flor. Quer coisa melhor do que ser uma flor? Alguém olhar para você com admiração e antes que as palavras venham à boca, a alma já sentiu o aroma da flor e já se sentiu feliz, porque sabe que ali está a manifestação de um Criador bondoso. E que você, por mais que você se esforce, as coisas que você cria é muito, muito, muito inferior a que ele já criou. Aí está a diferença entre você e Deus. Você está a caminho, Deus já está. E o que nós não podemos fazer, meu Ciro, é deixar de lembrar que somos a ponte entre o bem e o mal. Porém, a vida é para frente, a vida é contínua, a vida não aceita retrocesso. Então, o que passou, o que você fez de mal, o que você foi, já foi. Se você ficar carregando isso, você vai entulhar essa ponte de coisas. Você entulha essa ponte de preocupação, essa ponte de lamúria, você entulha nessa ponte seus segredos, você entulha sobre essa ponte sua vaidade, sua falsidade, sua ganância. E aí, essa ponte, que é você, não vai ter outro caminho, porque ela não foi preparada para tanta atenção, a naufragar. Se você construir uma casa sobre a ponte, ela será derrubada, porque não pode se construir uma casa sobre uma ponte. A ponte é um lugar de fluxo. A ponte é um lugar de movimento. A ponte não pode ser jamais interrompida. E você é isso, e você vive se interrompendo. Quando você começa a pensar
O ser humano pensando é verdadeiramente uma besta em potencial. Como é burro. Ele pensa, ele resolve todas as coisas na mente, mas quando ele começa a colocar em prática, ele deixa rastros. Alguém mais esperto pega esse rastro, esse caminho que você quebrou a cabeça para criar um projeto, alguma coisa, e foi lá na frente e ganhou as honras. Você cria uma trilha própria para se esconder de todos e de tudo do que você quer se esconder, mas esquece que o pensar levou você ao comentar. O comentar levou você à distração, e a distração vai fazer com que você uma hora caia em contradição. O ser humano é o único ser que já é Deus e ainda quer ser Deus. Não tem necessidade dessa santidade toda se Deus está contido em você. Agora, o seu livre-arbítrio te dá direito, meu filho, de saber o que você dirá a Deus no final da sua caminhada. Você não vai ter a menor possibilidade de dizer eu errei porque alguém me induziu ou porque alguém quis que eu errasse. Deus vai dizer para você, as possibilidades dos que acertam é a mesma possibilidade dos que erram. Deus é tão bondoso que equiparou a todos em igualdade. Igualdade. Quando você começa a pensar demais em dinheiro, você vira um pobre coitado, um mendigo. Quando você também, mesmo pensando em ter dinheiro e pensando no dinheiro, você começa a ter um temor que você pode ficar sem o dinheiro. Quero ter uma mulher bonita. Lá em Roma, Deus ouve a prece. Fala, você não merece, mas vamos lá. Sou bondoso. Quero um homem bonito, Deus vai lá e fala, ó, não arrumei um não, porque tá difícil, só bonito, arruma um, meia boca. E as mulheres falam, tá bom, por enquanto. Não é assim? E aí vai. E quando isso é tirado, meu filho, cria-se o abismo do ser humano. Ele começa a pensar que ele não é capaz de ter algo melhor, que aquilo talvez fosse um tempo de passagem. Uma experiência para experienciar você, para você observar que você jamais deve deixar de acreditar em você para poder depositar no outro toda a sua confiança. Se você quer confiar em alguém que não vai falhar com você, tem dois. Um é Deus e o outro é você. Ambos te darão a segunda, terceira, quarta e a quinta chance. Quando você achar que acabou para você, Deus te mostrará uma porta e você se levantará e se porá a caminho novamente. Quando você for tão incrédulo e dizer que não acredita nem mesmo em Deus, porque tem louco para tudo, a sua própria necessidade de continuar caminhando e existindo vai te dar força, você vai se levantar e vai sair do buraco que você se meteu. Mas quando o ser humano começa a pensar, as coisas complicam. O ser humano, ele tem a péssima mania de achar que quando se pensa, se acha solução. Quando se pensa, acha-se dificuldade. Quando você não pensa, mas ao invés de pensar, você se condiciona a acreditar em alguma coisa, em alguma fé, em alguma crença, as coisas começam a acontecer para você naturalmente. Quantas pessoas já falaram para você que você não presta, ou que você não vai conseguir, ou que você é isso, ou que você... Mudou alguma coisa em você? Quantas pessoas já disseram para você que você nunca vai ser nada na vida? Ele sabe o que é vida? Se ele soubesse que a vida é duas vias, uma dualidade, ele jamais diria para você isso.
Somente Deus pode ligar essas duas vias. Religião nenhuma pode ligar. Somente Deus. A religião pode falar sobre procriar, sobre criação, mas a religião não permite, não pode fazer uma criação, criar um ser. Pelo contrário, coloca animismo nas pessoas, coloca vaidade nas pessoas e as separam dos seus. Isso que a religião faz, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Não tem igreja para rico e tem igreja para pobre, já viu isso? Tem, não tem? Não tinha igreja para os negros, igreja para... Não tinha isso? Tem, não tem, minha filha? Sempre houve. A mesa para o empregado e a mesa para o patrão. Mas ambos, o negro, o escravo, o pobre e o rico, professam que tem um Deus único. Eu não consigo enxergar a religião onde há separação. Eu não consigo enxergar a religião onde a sua é melhor que a minha e a minha é melhor que a sua. Eu não consigo enxergar sabedoria quando eu digo que eu sei mais do que você, se eu nem sei quem você é de verdade. E na maioria das vezes, quem acha que sabe tudo não sabe o principal que ele deveria saber. Quem ele é. Está cheio de doutores PhD, está cheio de sacerdotes, sumo sacerdote, pontífices, que sabem tudo sobre Deus, mas há muito tempo esqueceram quem eles são de verdade. Eles são um amontoado de exemplos dos que já passaram por aqui. Tanto é que herdam até nome de falecidos. Pega o nome de quem já morreu e coloca para si, troca o nome. O Papa é um exemplo disso. Eu não preciso deixar de ser pena branca e me tornar um bento para fazer o bem ou para mudar a história da humanidade. Se eu quiser mudar a história da humanidade, eu preciso começar a mudar a minha própria história. Eu preciso conhecer-me profundamente e saber que no meu modo de agir, de pensar e de falar existe a pureza da divindade chamada Deus. Porque as pessoas só ouvem e acreditam verdadeiramente, de coração, nas coisas que provêm de Deus. Nas coisas que o diabo fala, elas só se enganam por algum tempo, mas um dia acordam. Porque a margem daqui, da direita, é muito melhor do que a margem da esquerda. A margem da direita sempre tem para dar. A margem da coisa ruim sempre falta. É isso que vocês têm que entender. Quando você tiver consciência de que se você quer realmente caminhar e andar para Deus, você tem que ter consciência de que você é assim como Ele, perfeito, total. Quando você começar a pensar que você tem defeito, você perdeu a divindade, perdeu a grande chance de ser você e começa a ser alguém que os outros vão olhar e vão fazer o julgamento. Aquela pessoa é boa. Eu não quero que ninguém diga para você que você é bom, meu filho. Eu quero que você tenha a convicção de que você é bom. De que independe dos seus atos de boa-aventurança para que as pessoas olhem para você e vejam em você um ser bom. Você tem que ser transparente. Você tem que ser luz. Na luz não há confusão. Na escuridão é que se perde. Na luz se encontra. Então todos esses problemas, seja ele financeiro, seja amoroso, seja espiritual, só acontece porque o homem começa a pensar. E quando pensa, se torna vulnerável. Porque ele começa a pensar que ele não é merecedor disso ou daquilo. Ele começa a pensar que ele não pode fazer isso ou aquilo. Ele começa a abrir mão do livre-arbítrio e começa a querer viver baseado em doutrinas, em regras e mandamentos, que ele não tem certeza se foi Deus mesmo que assim as fez.
Se você ouvir a espiritualidade falando, você vai ouvir a espiritualidade falando de um Deus de compaixão. Você vai ouvir a espiritualidade te trazendo um alerta de que nessa vida você tem que aproveitar ela e viver não em função sua, mas em função do seu semelhante. Se você ouvir a espiritualidade positiva conversando com você, ela jamais vai dizer para você que você não irá conseguir. Pelo contrário, ela trará palavras de alento que farão você levantar da sua inércia e começar a acreditar novamente que Deus está olhando por você. Porque se o Espírito assim não fizer, ele não é Espírito. Ele é no máximo um quiumba. Você não pode falar daquilo que você não vivenciou. Você não pode falar daquilo que você já viu e você não pode falar daquilo que você não tem certeza. Então, nessa noite, põe esse sentido na sua cabeça, meu filho. Eu sou a ponte, eu estou no meio entre o diabo e Deus. O diabo nunca foi, mas quis ser. O diabo quer ter, mas não possui nada. E eu estou adiante dele, eu não estou com ele, eu estou no meio. E eu estou virado para o outro lado, eu estou virado para Deus. E por que Deus não vem ao meu encontro? Porque Deus já chegou, Deus já está lá. Deus não tem dúvida de quem ele é, por isso ele diz com todas as letras, grande. Como já disse, eu sou. Por isso não envelhece, por isso não pode ser afrontado, não pode ser comparado, não pode nem mesmo ser estudado, é um mistério em si. E repartiu esse mistério em vocês. Sabe por que você vive incomodado com a vida que você leva? Porque essa não é a vida que você veio para viver. A sua essência do divino quer te transformar no imperador, mas a sua mente mantém você aprisionado. As pessoas acham que elas são comunitárias e não são. No máximo, os muros colocam elas lado a lado com a casa do vizinho, mas o muro e as paredes impedem eles de viverem juntos. Você diz que ama alguém, mas esse amor está onde? Se estiver dentro, no máximo você pode o quê? Compartilhar ele. Como? Com seu sentido exterior, com palavra, com gesto. Até mesmo as pessoas quando fazem amor, que um corpo se funde com o outro, quando há egoísmo, o amor perde o sentido. Quando há dúvida no amor, o ato do amor em si se torna um tormento e um monstro a destruir os relacionamentos. Quando há dúvida. O amor só pode acontecer em uma condição: na rendição. Quando o homem rende-se à mulher e a mulher rende-se ao homem. Ali não há mais dois indivíduos. Ali há um ser amoroso. O amor nasceu. A passividade da mulher, o lado negativo da mulher, por si só não consegue criar uma vida. Mas quando essa passividade, quando esse negativo se une ao positivo, ao masculino, nasce uma vida. Você nasceu do encontro das duas dualidades. Você não é separado. E é por isso que os mandamentos de quase todas as religiões dizem que você terá que amar o seu próximo como a si mesmo. Porque você é o resultado de dois seres totalmente diferentes.
e que, sendo diferente, não consegue fazer somente um ser igual. Por isso nasce um homem, em algumas gravidez e gestação, em outras nasce uma mulher. Ou pode nascer as duas, numa gravidez de gêmeo ou trigêmeo. A polaridade, quando se encontra, cria a vida. Então deveria ser assim também, meu filho. Quando o mal vem fazer parte da sua vida, não seja hipócrita de acreditar que aquilo é um castigo. Aquilo é um momento de possibilidade. Possibilidade do quê? Se o pneu me ferrar, não, de você melhorar. Quando a briga do casal, nós brigamos, é para se separar. Não, meu filho. É a possibilidade de melhorar aquilo que não está caminhando correto. É a possibilidade, meu filho, de nascer algo novo. Mas algo benéfico, não algo que vai destruir. Desconfiança. A Umbanda, quando ela foi fundamentada, ela juntou o negro, ela juntou o índio, ela juntou o branco. Ela juntou o novo, juntou o adulto e juntou o velho. Ela trouxe para si santos, orixás, encantados e um monte de outros mistérios que ainda estão por ser revelados. Se foi criado algo novo é porque havia necessidade, porque o que estava aí não deu certo. Entendam isso. As religiões que parem de perseguir a nós. Nós não somos contra ninguém e também não queremos que ninguém seja contra nós. A Umbanda não tem medo de nada e nem de ninguém, porque a Umbanda não pensa. Por nós não pensarmos, nós não criamos inimigo. Vocês, quando pensam, criam inimigo. Vocês, quando pensam, criam dificuldade. Vocês, quando pensam, criam fantasma onde não existe. A Umbanda não pensa, a Umbanda transforma. A Umbanda transforma. Com uma diferença. O que o Espiritismo faz aos seres desencarnados, os transforma em seres melhores, mesmo depois da sua passagem. Olha a grandeza que vocês carregam consigo e não se dão conta. Um ser humano é capaz de doutrinar um espírito que está lá do outro lado. É capaz de mostrar para ele que o amor renova, que o amor de Deus o chama. E o ser humano é capaz de fazer isso com quem já foi e fica de braço cruzado e não consegue transformar pessoas que estão vivendo nesse momento no mesmo plano. Coloque-se, meu filho, imediatamente a caminho da seara. Comece a fazer as coisas boas para que as pessoas não tenham raiva de você, não sintam inveja de você, não tenham medo de você. É possível, desde que você não pense que é melhor do que ninguém. Desde que você não pense que alguém é um coitadinho. Sinta só. É proibido sentir pena de alguém? Não. Sentir pena de alguém é um sentimento poderosíssimo, porque quando se sente pena, imediatamente abre-se a porta da compaixão. E a compaixão é o único sentimento que traz consigo uma dualidade de coisas importantíssimas para o futuro da humanidade. A compaixão traz o perdão, e o perdão é a ponte que leva o ser humano ao amor mútuo do seu semelhante. E no amor está Deus. Olha que caminhada bonita. O amor é Deus, Deus é o amor. E ao contrário do que se diz que o amor é paciente, Deus não tá, quando é necessário, ele tem ira também. Deus já se irou contra a humanidade quantas vezes? Então não fique acreditando que o amor é passivo, o amor é extremamente ativo, o amor eleva, o amor faz com que você se sinta o quão é bom permanecer na margem do bem
e o quanto é chato esvaziar-se na margem do mal. Quanto mais você pensar que você tem problema, mais problema existirá. Quanto mais você pensar que você necessita de alguma coisa, mais necessitado será. Quanto mais você pensar que está doente, mais doença virá. É o seu chamado que está sendo atendido. Quando você parar de pensar e começar a sentir, você perceberá o quanto Deus tem sido bondoso e complacente com você. Se você começar a fazer um exame de consciência do tempo que você abriu o olho até o dia de hoje, você verá que você com certeza fez muitas coisas que teria vergonha de confessar a Deus. E que continuam fazendo muitas coisas que você não gostaria que alguém soubesse, porque é de dar vergonha. Mas isso também é colocar-se debaixo de um julgamento. Isso é menosprezar o amor de Deus. Se você errou, errou porque tentou. Mas a partir do momento que alguém te mostra o caminho, comece a caminhar por ele. Não volte para trás. A ponte é para frente. Para trás é retrocesso. Então, todas as suas necessidades, meu filho, nascem aqui. Todos os seus medos nascem aqui. Todas as suas derrotas são planejadas aqui, os fracassos. Quando você deixar de usar esse campo de ação e começar a colocar aqui as suas coisas no centro, lá está Deus. E Deus tem a onisciência. E você pertence a Ele. Antes de fazer qualquer coisa, sua mente já te acusou. Isso é errado. Antes de você fizer qualquer caca, o centro da vontade vai dizer para você: isso vai dar pontinho, pontinho, pontinho. Mas tem pessoas que ainda estão na fase de bebê, adora fazer merda todo dia. E aí chora para que alguém venha limpar. Vou falar uma palavra feia, mas é natural do ser humano, que venha limpar a cagada que ele fez. Que ele não é capaz de limpar as cagadas próprias. Viver a vida no engano é como provocar vômito à sua frente. Você sabe que você está tão cheio de engano que você não tem certeza de nada. Então, vomita para fora. Palavras que não tem certeza, vomita para fora. Julgamentos dos quais você não tem parâmetro nenhum para julgar nada e nem ninguém. Coloca para fora maledicência ao dizer que Deus não liga para você, que as coisas não dão certo porque Deus não olha para você, que você nasceu para sofrer porque você não sei o quê, porque você não sei o quê. Talvez a palavra kardecista karma, talvez ela esteja no centro da vontade de Deus como uma coisa mais correta do mundo. É a ponte que eu estou dizendo. O karma é exatamente isso. É o acúmulo de coisas que você vem carregando que não teria necessidade. Não teria necessidade. E não há necessidade de viver carregando isso quando há possibilidade de você consertar essas coisas. Por que não transformar o limão numa limonada? Olha a possibilidade da existência que ela te dá, meu filho. Talvez a palavra karma em todas as religiões, em toda a religiosidade, seja a palavra mais perfeita que o homem pode ter criado para alertar ele próprio do quanto ele não necessita andar no engano. E a palavra está corretíssima, karma. É tudo aquilo que eu não devia ter feito e fiz. É tudo aquilo do qual eu não posso esquecer, para que eu não volte a cometer. Então as pessoas realmente vêm para esse mundo carregadíssimas de karmas do passado, porque teve outras possibilidades de se libertar desses pesos e assim não fez. Continuou acumulando mais e mais carga sobre o seu lombo. Deixou de ser o homem para ser a mula.
deixou de ser um ser divino para ser um camelo e andar pelos desertos da sua vida, sendo puxado por alguém e matando sua sede vez ou outra quando alguém tem piedade, vai lá e dá um alívio para ele. Não menospreze a potencialidade da sua vida nesse momento. Vive ela intensamente, meu filho. Saia daqui, vá sorrir. Saia daqui, vai perdoar. Saia daqui, vai pedir desculpa. Saia daqui, vai abraçar. Saia daqui, meu filho, vai viver aquilo que você tinha possibilidade de viver no dia de hoje e não fez, porque pensou que não daria para fazer. Ainda dá. Nós entramos no mês de maio. Para as religiões católica e cristã, as católicas. Cristã não. Católica é o mês dedicado a Nossa Senhora, a Maria. Às Marias. Às mães. As mães. E a Umbanda colocou esse mês como o mês dos pretos e pretas velhas. Poderia ser pretas velhas e preto velho, não tem problema nenhum. A ordem não altera. Então, não é, quando você for comemorar o dia da sua mãe, você não pode pensar na mãe separado do pai, meu filho. Você é parte de um e complemento do outro. E quando for o mês dos pais, você também não pode pensar egoístamente somente na figura masculina. Você só é possível porque houve o amor. Então aproveite essas duas datas para potencializar todo o seu amor a dois seres que você deve sua vida. E como você tem o amor pelo Pai, pelo Deus poderoso, ame também essa mãe de todos nós, que a Umbanda louva muito bem, que é Nossa Senhora, as nossas Iabas, que assim como no catolicismo tem vários nomes, as mães nossas têm vários nomes também, Nhansã, Oxu, Iemanjá, Nanã, até uma avó nós arrumamos, Nanã, está lá a vozinha. E vai ter pessoas que vai dizer, por causa da crença, Nossa Senhora não existe. Que eu saiba, há 2000 anos atrás, não era possível fazer bebê de proveito in vitro. Né? Ele foi gerado por uma mãe. Como que não pode? Como que eu vou louvar o depois, se o depois só pode existir porque antes dele houve alguém? Está vendo como o ser humano pensa, e quando ele pensa, ele só pensa besteira? Pensa em criar uma religião onde eu vou louvar só o filho. Mas aí já se pega num problema seríssimo porque tem um pai. E esse pai é conhecido por todo mundo sabe que tem um pai criador. Então eu vou criar uma terceira pessoa chamada Espírito Santo. Pronto. Que me perdoe que eu vou falar, uma trindade de 3 homens. Não há possibilidade, meu filho. Tem que haver o negativo, o feminino tem que estar aqui. Se há uma trindade no céu, a trindade é o pai, é a mãe e o filho. E o filho. E o filho. Quando o ser humano começa a pensar, ele começa a julgar. E quando ele começa a julgar, ele começa a complicar tudo. O ser humano, ele começa a pensar, e é natural, ele nasceu homem, ele começa a pensar que ele é uma mulher. E algumas religiões vão acolher, outras vão condenar. Nasce uma mulher e começa a acreditar que é um homem. Mas todo ser humano é 2 em si. Ele é razão numa coisa e emoção em outra. A mente é uma coisa e o coração é outro, totalmente diferente. Então não se pode julgar nada e nem a ninguém.
Isso é coisa para Deus. E se tem uma coisa que o ser humano não pode brincar, é de ser Deus. Ele pode e deve acreditar que ele faz parte de Deus, que ele provém de Deus. E isso para ele basta. Só isso já lhe dá o direito de ser um ser extremamente maravilhoso. Então pense muito bem em não pensar em nada. Cachorro não pensa. Se o cachorro pensasse, ele estaria ferrado. Se a pessoa, se o cachorro começa a miar, o dono começa a acreditar que ele é um gato, vai dar ração de gato para ele. Ele odeia comida de gato, ele não vai querer comer comida de gato. Se ele começar a miar, o dono vai começar a achar que ele tem que caçar rato e pode subir no telhado. E joga o cachorro em cima do telhado, ele vai estar numa complicação sem fim. E se o gato começar a latir também, ele vai começar a ter problema. Vai acabar aquela vida mansa dele, de só um sono profundo, dormindo no sofá ou na cama, esperando o leite. Ele vai ter que ir para fora da casa cuidar do quintal. É coisa que ele não vai querer fazer de jeito nenhum, por isso que ele não pensa. É isso. Então saio daqui essa noite pensando, ó, a existência é uma dualidade. E nessa dualidade há as possibilidades de erro e de acerto. E lembra de uma coisa que eu falei há uns 10 minutos atrás sobre o karma. Talvez no último século foi a palavra depois de Jesus, deve ter sido a palavra mais reveladora que veio ao mundo, aos homens, através da codificação kardecista. É exatamente isso. Toma cuidado com aquilo que você não tem necessidade de levar para outra vida, porque vai pertencer ao seu passado e você vai ter que prestar conta dele. E tudo aquilo que você tem medo é porque um dia você já foi escravo. Então, se você tem medo de fazer certas coisas, cuidado, porque é o seu karma falando para você, olha, justamente isso que você está aqui para se corrigir, não faça de novo. Eu gostaria, meu filho, de falar para vocês a vida inteira, mas se eu pudesse falar a vida inteira de vocês, vocês não fariam nada da vida, se tornariam seres preguiçosos e inúteis. Então eu falo durante alguns míseros 40 minutos, mas que as palavras não fiquem em vão, que elas façam eco e transforme vocês não em pessoas melhores, porque vocês são pessoas especiais para Deus, mas em pessoas despertas, que acordem enquanto há tempo, enquanto há vida. Saiam desse sono, acordem. A vida é maravilhosamente bela, porque tudo que foi criado por Deus é perfeito e belo, e você faz parte disso, não esqueça disso.